Era 1971 quando Malcolm decidiu subir ao palco. Ele já tinha muito conhecimento e entrou numa banda chamada Beelzebub Blues, e era o guitarrista solo. Rapidamente ele ficou conhecido como o ótimo guitarrista baixinho na cena musical local. Apesar de ter a aparência de um garoto de 12 anos, quando o assunto era música, Malcolm tinha a coragem de um condenado e a firmeza de um juiz. Logo ele foi convocado para outra banda, a Velvet Underground. Não era o Velvet Underground de Nova York, com Lou Reed e Nico. Era uma banda de Newcastle, com o mesmo nome e uma ótima reputação. Pouco tempo depois, Angus também montou a sua primeira banda, que se chamava Kentucky, e que, segundo ele, foi batizada em homenagem ao primeiro KFC inaugurado em Sydney, e que rapidamente tornou-se um vício para ele. Tanto Malcolm como Angus sabiam exatamente o que queriam: dominar o mundo. E eles brigavam feio com qualquer membro de suas bandas que não estivesse nesta missão, ou que não seguisse os seus instintos selvagens do verdadeiro rock and roll. A esta altura, os Easy Beats já tinham terminado, como todas as bandas pop, que se perdem tentando agradar o público. George Young e Harry Vanda ficaram em Londres trabalhando como compositores e produtores, criando sucessos para outros artistas, até que Ted Albert os convidou para voltarem para Sydney e trabalhar com os novos artistas locais. E adivinha? No final de 1973, George Young sugeriu que Malcolm e Angus tocassem juntos. Eles surtaram com a ideia. Eles tinham a certeza de que se o projeto fosse adiante, os dois se matariam. Mas é claro que George Young, vendo o potencial dos irmãos, insistiu e, com toda a sua experiência, reuniu outros músicos para a nova banda. Logo decidiram que fariam um som sem frescuras, sem experimentalismo, e que ao invés de cometer o erro mais comum das bandas pop, que implodem tentando repetir o próprio sucesso, eles permaneceriam fortes e deixariam que o mundo viesse até eles. Pode até parecer arrogância, mas a história de George Young com os Easy Beats tinha ensinado muito para o clã Young, e eles não cometeriam o mesmo erro novamente. Encontre seu estilo, domine-o e fique com ele, não importa o que aconteça. George também colocou uma condição: Malcolm seria o band leader, o cara que comandaria a banda, o chefe. E apesar de ser um ótimo guitarrista solo, depois de alguns ensaios, Malcolm decidiu tocar somente as bases, para garantir o groove e o punch da banda. Faça você os solos, assim eu posso beber, dizia ele para Angus. As pessoas querem um show e nisso você é melhor que eu. O primeiro show foi marcado para dezembro de 1973, e você deve estar se perguntando por que diabos até agora eu não citei os nomes dos outros integrantes, não é? Bem, acredite, tocar com os Young não era uma tarefa muito agradável para a maioria dos egos que tentaram esta façanha. Havia um entra e sai constante de membros, e praticamente só Angus e Malcolm eram fixos. Enfim, o show estava marcado e a banda ainda não tinha nome. Até que a esposa de George Young, Sandra, sugeriu a sigla que aparecia no selo de sua máquina de costura: AC/DC.